Olá, pessoal! Nesse vídeo iremos apresentar um trabalho baseado no artigo de tema Análise do gerenciamento de processos, estudo de caso em uma padaria na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que foi publicado no ENEGEP de 2013. Quem irá apresentar para vocês será a Adriana Nascimento, a Juliana Carla, eu, Gessiel Naira e o Luiz Henrique. Iniciamos falando que o gerenciamento de processos ele é bastante importante, pois ele propicia uma visão mais detalhada de todo o processo produtivo, sendo assim possível identificar os seus principais gargalos. Esse estudo tem como objetivo propor melhorias na produtividade, reorganizar e corrigir falhas no sistema e também gerar mapas de processos analisados e estudados. Para isso, a análise do fluxo de informações da empresa e a realização de um estudo de tempos irão sugerir uma maior veracidade dos fatos e maior eficiência dos resultados. Sendo assim, com base em visitas técnicas, foram feitos estudos e mapeamento de processos. Em seguida, foi elaborado um fluxograma da atividade estudada, que no caso do artigo é a fabricação de pão de queijo. As informações, em sua maioria, foram colhidas na própria empresa, com os seus referidos funcionários, bem como observação do ambiente de trabalho. Vale ressaltar isso, né? Assim, a finalidade desse estudo, através das ferramentas que irão ser citadas, é a identificação das etapas dos processos produtivos, incluindo as que não são executadas da melhor forma possível e, posteriormente, a definição de metas de melhoria. Mas o que são esses termos? Mapeamento de processos, fluxogramas e estudo de tempo. Vamos iniciar com o mapeamento de processos. O mapeamento de processos, segundo Hunt, 1996, ele afirma que o mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. Fluxograma. Segundo Nunes, em 2009, o termo fluxograma designa uma representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho, efetuado geralmente com recursos a figuras geométricas normalizadas e a setas, unindo essas figuras geométricas. Através dessa representação gráfica, é possível compreender de forma rápida e fácil a transição de informações ou documentos entre os elementos que participam do processo em causa. A técnica de estudo de tempos, ela pode ser definida de acordo com Slake, eu acho que se pronuncia assim, em 2002. Uma técnica de medida do trabalho para registrar os tempos e o ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob condições especificadas e para analisar os dados de forma a obter o tempo necessário para a realização daquele trabalho com um nível definido de desempenho. Dando continuidade, irei apresentar agora um pouco da empresa que está sendo alvo do estudo de caso, sendo a mesma localizada em Natal, no bairro de Pitimbu, rua Serra do Mel, onde o negócio ocorre através de uma gestão familiar com público-alvo a comunidade local, um bairro de classe média. Para auxiliar a entender as relações internas dentro dessa empresa, a estrutura organizacional pode ser representada através desse organograma vertical, no qual ele facilitará na identificação de erros e problemas, vai facilitar a comunicação entre todos os membros e também vai deixar claras as responsabilidades, funções e a quem se reportar. Essa empresa, como em qualquer negócio, também passa por alguns obstáculos, sendo os principais a entrada de grandes empresas rivais nesse setor e também o constante aumento dos custos dos insumos para a produção. Dito isso, nós indicamos aqui algumas estratégias a longo prazo, sendo aumentar o percentual na receita de produtos com maior valor agregado, sendo doces, salgados, produtos mais gourmets, e também ampliar a rede de clientes. Para alcançar esses objetivos a longo prazo, nós precisamos seguir um percurso. Percurso feito esse em médio prazo na seleção e treinamento de uma mão de obra qualificada, que demandará tempo e um investimento de recursos, e também aumentar a visibilidade e acessibilidade dos produtos através da integração da empresa e da sua imagem em redes sociais, sites e plataformas de negociações. Não menos importante, nós temos também as medidas a curto prazo,
sendo gerar um plano de produção bem detalhado, no qual irá convergir o controle dos insumos para a produção, a capacidade produtiva do negócio e a demanda dos clientes, para a partir disso trazer um aumento da receita e uma diminuição dos custos. Olá pessoal, dando continuidade, eu vou apresentar um pouco agora da linha de produção da fabricação dos pães de queijo. Aqui a gente tem as atividades que compõem esse processo, os tempos gastos e os funcionários que o realizam. Na primeira atividade a gente tem a pesagem dos ingredientes, que tomariam aí cerca de 5 minutos. Após essa primeira etapa, esses ingredientes seriam colocados na batedeira por ordem, de acordo com a receita, totalizando aí um total de 15 minutos. Após processar na batedeira, seria feita a pesagem dessa massa, que tomaria um tempo aí de 2 minutos para ser realizado. E tudo isso seria feito por um único funcionário, que seria o funcionário 1. Após essa etapa, essa massa é passada por uma máquina conhecida como poleador, onde será realizada a divisão dos pães, e tudo isso tomaria um tempo de 8 minutos. Após isso, essa massa é levada para ser adequada à forma que os pães terá no final do processo, e ela é realizada por 3 funcionários, funcionário 2, 3 e 4, e tomaria um tempo de 30 minutos. Após os pães já estarem na forma adequada, ele passaria por um processo de fermentação de 25 minutos e em seguida seriam assados em forno de 130 graus por 15 minutos. Após isso, seria realizado o transporte para o setor de embalagem e a finalização do produto, que seria passar o pão de queijo no queijo ralado e a parte de embalagem e armazenamento. Como a gente pode ver, nem o tempo de transporte para o setor de embalagem, nem o armazenamento, eles foram contabilizados. E todas essas tarefas aqui, elas são realizadas por um funcionário, que seria o funcionário 5. Analisando esse processo, a gente pode ter algumas informações muito relevantes para a análise em si do processo, que seria o lead time, que seria justamente o tempo gasto para sair a primeira fornada dos pães de queijo, que seria o total da soma de todas essas atividades envolvidas no processo, que seria um total de 130 minutos, nosso lead time. E também a gente pode identificar aqui duas operações gargalas, o também nosso tempo de ciclo, que seria o tempo para que uma nova fornada viesse a sair após o lead time, que seria justamente o processo de adequar os pães à forma correta, e também o processo que envolve a finalização e embalagem e armazenamento do pão de queijo, do nosso produto final. No artigo em questão, ele não determina a capacidade de produção. Aqui a gente fez só para exemplificar mesmo, porque a gente pegou um turno considerando 8 horas diárias de trabalho, e pegamos o nosso tempo de ciclo da nossa operação gargalo e fizemos o cálculo da capacidade de produção, totalizando aí um total de 16 fornadas por dia, se a operação fosse exclusivamente de realizar os pães de queijo. Olá, me chamo Adriana e, dando continuidade, nós temos uma proposta de melhoria onde cada funcionário, dentre os 5, exerceria 2 etapas diferentes, como é mostrado na tabela, ajudando tanto para possíveis faltas como na redução de tempo, já que no modo original, um único funcionário atua em 1/3 da produção. Com as divisões de funcionários e o tempo gasto para cada etapa, podemos analisar e modificar de tal forma que na etapa de finalização e embalagem, por exemplo, que antes era exercida por um único funcionário e levava 30 minutos, agora seria exercida por 3 funcionários, levando 10 minutos para produzir a mesma quantidade e em menos tempo, contando que o processo ocorra normalmente. Sabemos que as alterações no tempo seriam obtidas apenas no processo manual, já que não haverá alteração no tempo de forno ou no tempo da poleadora. Temos, então, uma redução total de 31 minutos. E o gargalo atual, ele seria localizado em adequar formas aos pães, onde ele manteria o seu tempo de ciclo de 30 minutos. Ainda visando uma maior precisão na análise e saindo do modelo original, onde nós vamos adicionar um tempo de transporte de 1 minuto, segundo o fluxograma e dados presentes no artigo, teríamos então um lead time de 100 minutos, ou seja, a produção do início ao fim teria 1 hora e 40, ou seja, uma redução de 30 minutos comparado ao processo original. Isso apenas com a divisão de funcionários. E a etapa de maior mudança foi a de finalização e embalagem. A parte do armazenamento ele está voltada para encomendas e a venda de balcão. Obrigado a todos.